Entendemos isso da correção monetária? Um dia, só demorou um dia, vai ter correção monetária. Vai ter juros de mora? Não, não. Por quê? Porque segundo o 188, a súmula 188 diz que os juros de mora na repetição são devidos a partir do trânsito em julgado, ou seja, os juros da demora. E por quê? Porque na sentença foi que ficou reconhecida a mora da administração em devolver o recurso do sujeito passivo, do contribuinte. Então, correção monetária, eu vou ter desde o pagamento indevido. Por quê? Porque a partir daquele momento, o recurso já saiu da esfera de propriedade do sujeito passivo e está com o Estado. E isso poderia estar nem que seja numa terrinha, na poupança. Né? E ainda que não rendimento da poupança, nós vivemos diante de um fenômeno inflacionário. Então, é preciso se corrigir o valor da moeda sob pena de se violar o direito de propriedade. Agora, juros de mora, não. Juros de mora, eu pago pelo uso do recurso alheio. Quando você contrata um empréstimo, você não paga juros? Sim, por quê? Porque você está usando um recurso que não é seu. Recurso alheio. E aí o dono do recurso coloca os juros que ele quiser, não na relação jurídico-tributária, porque nós temos um índice estabelecido em lei, que é a Selic. Tá bom? Então, a correção, digamos que em uma sentença judicial seja reconhecido o direito do contribuinte receber de volta o seu recurso. A sentença vai trazer que a correção monetária, nos termos da súmula 162 do STJ, incide a partir desde o pagamento indevido. Mas os juros de mora pelo uso do recurso alheio, desde o momento em que a sentença transitar em julgado, porque aí eu tenho em definitivo constituída a fazenda em mora. Súmula 447, tá lá. Os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação, de restituição de indébito tributário de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Tenham atenção a isso. E por quê? Porque a gente sabe que os estados e o Distrito Federal, né, eles agem aí por meio da chamada substituição tributária. Porque eles precisam fazer logo na fonte, que são eles, as fontes pagadoras dos seus servidores, a retenção do imposto de renda devido por eles. Por que eles fazem isso? Porque a lei determina que é preciso se realizar essa retenção. Então, se houver alguma retenção a mais, quem fez a retenção foi o Estado ou o Distrito Federal. E a União faz, só que a União é quem detém a competência do imposto de renda. E o que acontecia? Os servidores acionavam a União. E a União dizia, olha, meu caro, eu só detenho a competência tributária. Essa capacidade aí de reter na fonte, eu passei para o Estado e para o município. Seu papo é com eles, que, pelo jeito, comeram uma mosca, não observaram direito e retiveram a mais. Reteram? Vou confirmar, a gente confirma isso. Mas que, enfim, tributaram você a mais. Então, seu papo é com eles, não com a gente. Rodou um bocado e o STJ foi lá e falou, olha, é isso mesmo. A parte legítima são os estados e o Distrito Federal. Súmula 461, nós já vimos, não é isso? Que o contribuinte pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação o indébito tributário, certificado por sentença declaratória transitada em julgada. Súmula 523, deem uma olhada comigo, a gente precisa sim ler e entender. A taxa de juros de
mora incidente na repetição do indébito de tributos, né, de tributos estaduais, aqui está falando, deve corresponder a utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso, ou seja, quando você atrasa, a Fazenda incide a Selic se ela for lhe devolver da mesma forma, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E assim, meu filho, é toma lá da cá na relação, sendo legítima a incidência da taxa Selic em ambas as hipóteses, tanto para pagar quanto para devolver o tributo, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Tenham atenção aqui. A taxa Selic, primeiro, ficou claro? Deu uma interrompida na leitura, ficou claro? Vamos ler de novo? A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso, barra. Então, se a Fazenda Estadual, quando te cobra porque você não pagou o tributo, ela joga lá a Selic, se ela for lhe devolver, também tem que lhe devolver corrigido pela Selic. Sendo legítima, a incidência da taxa Selic. Pode o Estado se valer da taxa Selic? Pode. Nas duas situações, tanto para cobrar quanto para devolver. Se tiver isso onde? Em lei local. Tendo exercido o Estado a sua competência tributária ou até a municipalidade, porque a leitura vale também para os municípios, tendo estabelecido em lei local que é a taxa Selic, por quê? Porque é mais fácil. Pega logo o índice lá da União e está tudo resolvido. Vedada a sua acumulação com quaisquer outros índices. E por que não pode a taxa Selic ser cumulada com outra referência, outra taxa de referência para fins de correção de juros de mora, para fins de aplicação, melhor falando, para não haver nenhuma confusão com a palavra correção, de juros de mora. Só incide a Selic quando prevista em lei, e só ela. Só pode ser a Selic, mais nada. Selic mais 5%, não. Selic mais INPC, não. Selic mais... Não. Selic. Selic mais correção monetária. Não. E por quê? Porque a Selic, ela abarca tanto os juros de mora como a correção monetária. Então, se é ela que vai incidir, não há que se falar em juros e correção monetária por meio de outros índices, de Selic mais correção monetária, ou Selic mais juros de mora. Não. Pode ter Selic mais multa? Pode ter Selic mais multa. Numa cobrança de tributo, sim. Na cobrança do tributo, sim. Pode ter Selic mais multa. O que não pode ter é Selic mais correção, Selic mais outra taxa, porque a Selic é composta desses dois índices de correção, serve para essas duas correções, tanto aplicação de juros de mora e correção monetária. É por isso que não pode. 625, súmula 625, vá lá comigo, pedido administrativo de compensação ou de restituição de tributo, e aqui tenham atenção que serve a súmula exatamente para os dois temas o que acabamos de ver da compensação e o que estamos vendo. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário, de que trata o artigo 168 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Tenham atenção a isso. E por que não interrompe? Porque não há previsão legal. E eu só posso interromper prazo prescricional
amparada em previsão legal e ponto final. Não, em nenhum momento o Código Tributário Nacional traz essas situações, especialmente de pedido administrativo, como causa de interrupção do prazo prescricional. Pode gerar a suspensão, segundo a jurisprudência, sim, mas a interrupção, não. E aqui a gente precisa lembrar, quando eu tenho por interrompido o prazo, eu zero e volto a contar do começo. Quando eu tenho por suspenso, como o próprio nome diz, eu paro e ele volta depois a correr pelo que ainda resta, sem voltar lá ao início, certo? Seguindo aqui, em sede de recurso repetitivo, tenham atenção, o STJ, olha se não dá uma questão bonitinha. Segundo o STJ, o regime de repetição de indébito previsto no Código Tributário Nacional é aplicável às contribuições previdenciárias. Teve que falar o óbvio, que tem natureza tributária, gente. Existia essa discussão pós-88. E aí, né, os processos se acumulam. Mas é isso, o STJ teve que ir lá e falar o óbvio. Seguindo aqui na leitura do CTN, para a gente ver o que tem de importante, que cai na provinha de vocês, não é isso? Diz o artigo 166 do Código Tributário Nacional que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita quem prove haver assumido o referido encargo, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo. Já estava pensando aqui nas informações e dei uma enrolada aqui na leitura. Pois bem, dê uma olhada aí comigo na súmula 500, essa súmula aí, 546 do STF. Olha o que aqui diz lá a súmula 546 do STF, que trata exatamente desse tema aí, anterior, tá? Bem anterior. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de jure, né, de jure não recuperou do contribuinte de facto o quanto respectivo. Súmula do tempo que o STF ainda colocava latim nas suas súmulas, né? E hoje em dia a gente tem um pacto, é isso, para facilitar o entendimento das decisões judiciais. Então daqui a gente já sabe que essa súmula é bem antiga. Ela é velha, inclusive mais velha que o próprio Código Tributário Nacional. Então, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento aqui na súmula 546, porque o que é esse entendimento? Porque o que acontecia? A gente já viu lá no início das nossas aulas o que é um tributo que possui o quê? Indireto. É isso que possui, nos termos do que diz o 166, a possibilidade de transferir o respectivo encargo financeiro. Não é isso? A gente já não aprendeu isso? Aprendeu. Existem alguns tributos. Para os economistas, todo tributo tem a possibilidade de transferir o seu encargo financeiro. Todo e qualquer. Lembra lá do imposto de renda que eu disse do médico, quando pergunta com recibo ou sem recibo? Pois bem, isso daí nada mais é do que transferir o encargo, a repercussão financeira para outra. Mas a gente tem que se atentar aqui no direito àquilo que é regra jurídica, dos tributos que foram feitos para isso, com aqueles que incidem na relação de consumo, CMS, ISS, imposto de importação, PI, né? Bem como agora IBS e CBS. Pois bem, eu tenho o contribuinte de direito, que é aquele que tem relação jurídica com o Estado, não é isso? Pronto, que pratica
o fato gerador ou é responsável pelo recolhimento do tributo, como nós já vimos também. E tem o chamado contribuinte de fato, aquele que vai receber o encargo financeiro. Então, o cidadão vai vender a mercadoria dele por 100, mas aí ele lembra que tem 17% de CMS, então ele vai vender por 117, vai embolsar 100 e apenas passar para a fazenda os 17. Não é isso? Só que aí ele percebe que passou 25 ao invés de 17. Ele calculou mal os 17%, foi fazer conta de cabeça. E em 100 reais, ele calculou que o tributo era 125 e passou os 25 para o contribuinte de fato, ou seja, o que está lá no final da cadeia de consumo, o pobre coitado do consumidor. E aí ele é atento a isso, o contribuinte de direito, que realiza o fato gerador, o que circulou a mercadoria, não o pobrezinho do consumidor. Atento a isso, ele percebe, caramba, calculei mal aqui, nossa, mas errei mal, a tabuada de 5 realmente está perdida, né? Especialmente a de 100, que a gente faz conta com zero para facilitar a vida da gente, né? A gente que é do direito, mas enfim. E ele ia pedir essa diferença, 17 para 25, gente, essa conta é fácil, a gente consegue, não é isso? Dá o quê? Dá 9? Dá 9, gente? Não, peraí, 17 tiro 5, não é isso? 12. É 12, gente? Gente, que conta difícil. Ó, vocês estão vendo? Tem diferença, né? Então, dá 8, né, gente? Então, tem diferença. E aí, o contribuinte de direito que realiza o fato gerador vai lá e fala, olha, Fazenda Pública, eu vim pedir esses 8 reais, que na época não era real, né, da súmula 546, eu vim pedir esses 8 cruzeiros, talvez seja isso, 8 cruzeiros, esses 8 cruzeiros, a gente, perdão, tive um acesso aqui de tosse, eu fui fazer conta, acabou, mulher. Esses 8 cruzeiros, né, que eu te paguei a mais, eu me pedi aqui de volta, repetir esse débito tributário. E o Estado fazia, não, senhor. Não foi você que pagou, quem pagou foi o consumidor, então não vou te devolver não. Se é para alguém enricar sem causa, que seja eu, Estado, em prol do bem comum. O papo foi esse. Isso chegou no STF, virou a súmula 546, que posteriormente virou o 166 do Código Tributário Nacional, que exatamente diz, praticamente replica, com outras palavras, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, olha, você, contribuinte de direito, para poder receber esses 8 reais de volta, você vai ter que me demonstrar, ou que não repassou para o consumidor, que você tirou do seu bolso, que é pouco provável, ou que ele te autorizou. Deu no mesmo, né, gente? Todo mundo sabe que é repassado. 2, você já pensou, você vai atrás do cidadãozinho, olha, você me autoriza aqui? Veja bem, né? Eu sei que não é legal o que eu faço, né, com meus consumidores, mas veja bem, você pode me ajudar e me autorizar a eu receber esse valor que você pagou a mais e ficar para mim? É isso que diz. Diz lá, a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou no caso de ter transferido a terceiro, está por este expressamente autorizado a recebê-la. Ou seja, receber o indébito tributário. É isso. E é isso que está valendo e é isso que cai na sua prova. E é isso que você tem que responder como certo, porque é isso mesmo. Então, na prática, restituição. Por isso que o cidadão tem o maior cuidado, que paga ICMS, que paga esses tributos,
né, que por sua natureza comportam a transferência do encargo financeiro. Por quê? Porque ele sabe que não vai receber de volta. Não vai receber de volta. É muito pouco provável. Já outros tributos, não. Mais fácil. Ainda, artigo 168. 167, ele basicamente fala o óbvio. Deem uma olhada aí depois, tá? Só leiam. Diz o seguinte, 167, só para a gente não perder a viagem. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição na mesma proporção, óbvio, dos juros de mora, e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal. Tem uma informação aqui importante, não está aqui para vocês, mas vamos lá. Vamos entender o que aqui diz aqui. Eu ia passar batida nessa informação, essa informação é importante. Então, houve o pagamento do indébito tributário, né? Houve um pagamento de um valor a mais a título de tributo, certo? Só que o cidadão, digamos assim, ele já estava atrasado. Ele não pagou, vamos seguir aqui no exemplo vamos falar do IPVA agora. Ele não pagou o IPVA em dia, né? E por alguma razão, ele pagou a mais. E no que ele pagou a mais, como não estava em dia o seu pagamento, ele pagou a mais os juros de mora, correção monetária e multa, penalidade pecuniária. Só que a penalidade pecuniária diz respeito ao quê? Ao seu pagamento em atraso, porque ele estava atrasado no pagamento. O fato dele pagar a mais dá direito ao recebimento dessa penalidade pecuniária, da multa ser devolvida, ou ainda da multa ser devolvida na proporção do tributo pago? Depende. Se a multa tiver como base o valor pago a título de tributo, sim, ele vai receber proporcionalmente o que ele pagou de multa. Se a multa for fixa, não. Pagar em atraso o IPVA, multa de R$100, ponto final. O IPVA era 500, ele pagou 1.000. Ele pagou nesses 1.000 que ele pagou correção monetária em cima de 1.000, juros de mora em cima de 1.000, mas a multa pecuniária não, que é R$100, é um valor fixo. Ele vai receber a correção monetária proporcional ao valor pago a mais de volta. Ele vai receber os juros de mora proporcional ao que ele pagou de volta, mas como a minha multa é um valor fixo, não. Agora, se a minha multa tiver por base o valor pago, ele recebe, obviamente, de volta. É isso que diz o 167 do Código Tributário Nacional. Agora sim, podemos ir para o artigo 168, que diz que o direito de pleitear a restituição extingue-se com decurso do prazo de 5 anos. Então, 5 anos é o prazo para repetir em débito tributário, lançar o tributo e prescreve a ação. 5 anos, o prazo é umzinho só. Não, Aline, observe aí que tem um de 2 no 169. A gente vai entender já já esse prazo de 2. Então, diz lá, 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos contados. 1. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário. O que fala o artigo 165? Pagamento a maior ou erro na identificação do sujeito passivo. Aqui, cobrança ou pagamento espontâneo do tributo indevido ou a maior, ou erro na identificação da data da extinção do crédito tributário, ou seja, do dia do pagamento, porque quando há o pagamento, extingue-se o crédito tributário. Reconhecido o pagamento, está valendo. Disparou o prazo de 5 anos
para entrar com a ação de restituição de indébito tributário. 2. Na hipótese do inciso 3, do artigo 165, que eu tenho reforma, anulação, revogação ou rescisão da decisão condenatória, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. Não entendi, Aline. Eu posso ter a reforma, anulação, revogação ou rescisão da decisão determinando o pagamento de tributo, tanto na esfera administrativa, e aí a gente nem vai para a judicial, quanto na esfera judicial, porque a administrativa não me deu, mas o juiz foi lá e me deu. O judiciário foi lá e me deu. Não é isso? Posso ter nessas duas situações. Se for na esfera administrativa, quando que eu tenho por encerrado o processo administrativo? Com a notificação. A partir da notificação, você tem 5 anos para cobrar o crédito tributário, repetir o crédito tributário. Se for decisão judicial, transitada em julgado, 5 anos, porque aí ela se tornou definitiva, tal como na esfera administrativa, quando você recebe a notificação, quando o contribuinte, sujeito passivo, responsável, recebe a notificação, e aí dispara o prazo de 5 anos. Então, quando eu tenho erro de pagamento ou erro de identificação, 5 anos contados da extinção do crédito tributário. Perdão, e é importante que a gente entenda isso, gente. Porque não vale só saber o prazo. É preciso que a gente saiba o início do prazo. Porque 5 anos eu conto desde o dia que eu nasci. 5 e 5, não é verdade? Mas dispara o momento em que dispara esse prazo. Certo? E no caso do 165.3, reforma, anulação, revogação, rescisão de decisão condenatória ao pagamento ou decisão outra, quando for notificado ou quando transitar em julgado a sentença. Artigo 169 do Código Tributário Nacional. Ele traz uma outra situação. Ele diz o seguinte, ele traz um prazo de 2 anos, pois é, Aline, eu não entendo isso, porque em cima ele diz 5, aqui ele agora diz 2. E aí, na hora da prova, eu não sei o que eu marco, se é 5, se é 2. Primeiro, se for letra de lei, do Código Tributário, você vai marcar o que repete a letra de lei. De toda sorte, vamos entender esse 169, que diz que prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Leia aí você sozinho. Vou dar 10 segundos. Captou? Pegou a mensagem? Não, amigo. Vamos entender então isso agora. Você tem um prazo de 5 anos. Nesse prazo de 5 anos, lembra do que eu disse? Você pode acionar administrativamente a fazenda, não é isso? Pois bem. Ou você pode ingressar diretamente no judiciário, não é? Só que você quer resolver sem advogado. Você quer ir direto na fazenda e já não tem que estar em audiência, não tem que estar esquentando a cabeça com o poder judiciário. Pois bem, você ingressa com uma reclamação administrativa. Você requer administrativamente que seja reconhecido o seu direito de repetição do indébito tributário dentro do prazo de 5 anos. Você vai entrar com seu requerimento administrativo, 5 anos.
E aí a fazenda diz: não, senhor, não, senhora, tá tudo certo, nada errado. Te denegou a restituição. Leiam os dispositivos com atenção. Denegou a restituição. E no que denegou a restituição, você vai ter que ir aonde? Bater aonde? Na porta do judiciário. Vamos tomar água. Pense, pense.